Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Enquanto o Ministério de Música se dirige para sentar, tomar assento, tudo aqui na frente hoje, hein? Senão meus olhares ficam muito dispersos. Sem água também, né? Sem banheiro, né, Isa? Amém, amém. Deus é bom, né, queridos? Evangelho de Lucas, capítulo 8. Parabéns às mamães pelo Dia das Mães. Mulheres cheias da graça de Deus. Até este momento do culto, não é? Nós ouvimos a palavra cantada. Não é verdade? Nós ouvimos a palavra cantada, nós ouvimos a palavra orada, agora iremos à palavra pregada. Lucas 8, nós vamos ler 3 versículos, 1, 2 e 3. Subtítulo, não sei se está escrito aí na sua Bíblia, mas na minha está assim: as muitas discípulas de Jesus. Hoje é dia das mamães, né? Então vamos falar um pouquinho com as mulheres. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta passagem que nos edifica hoje e traz entendimento aos nossos corações, onde cada um de nós tem o seu lugar para adorar e para fazer parte da implantação do reino do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na igreja, né, quando nós olhamos a igreja do Senhor, há dezenas, né, de pessoas, centenas, milhares de pessoas, e aparente um que está pregando, não é? Mas já ali na porta, já ali no estacionamento, tem gente recepcionando, tem gente cumprimentando, gente que chegou antes para preparar o culto, preparar os instrumentos, ensaiar a música, repassar, né? É repassar que vocês falam, né? Vamos repassar a música, ajustar o som, a mídia, a transmissão, arrumar a salinha, deixar tudo pronto, preparar o material para as crianças. Então teve gente que saiu cedinho de casa. Você não tinha talvez nem acordado ainda e já tinha gente chegando aqui para deixar tudo limpo e tudo organizado. Teve gente que para que este salão, por assim dizer, funcionasse, pagou a conta de energia, pagou a água, pagou o aluguel. Teve muita gente contribuindo financeiramente, gente voluntária que oferta com alegria, não só dinheiro, mas o tempo, o seu coração. Mordomos fiéis que adoram o Senhor com a renda que Deus lhes confiou. E é assim que o reino avança, amados. É assim que o reino avança. É um enorme erro achar que a igreja só avança por causa de um que está no leme, ou por uns que aparecem mais nos microfones, né, da igreja. Hoje a gente vai pensar sobre isso, sobre como o reino avança, e o foco do reino é o Evangelho de Jesus Cristo, e ele avança com a ajuda de
cooperadores. O dia de hoje é um dia tão especial para nós. Nós vamos falar às mulheres, não é? Falar às mulheres, desta ajuda amorosa, de quem conheceu o perdão dos pecados, de quem experimentou do poder e da graça de Deus. A mensagem é para todos, mas em especial a elas, as mulheres, as mães. E o nosso tema é justamente esse: cooperadoras. Nós vamos ver isso em duas partes breves, se Deus quiser. E a primeira é que o Senhor Jesus, Ele é o foco do grande evangelho, que está sendo espalhado pelas nações, por todos os lugares, por todos os cantos. Vamos ler de novo ali no verso 1, e prestem atenção. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados, por todos os lugares e cidades, proclamando as boas novas, quer dizer, proclamando o evangelho do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. Neste contexto aqui há relatos impressionantes sobre mulheres. Se nós pegarmos no final do capítulo 7, o capítulo anterior, o final dele, fala de um fariseu que levou Jesus para comer na sua casa. Só que esse fariseu, ele não tratou muito bem de Jesus, Ele não deu nem água para Jesus, Não deu aquilo, não deu isso. E uma mulher pecadora, diz o texto, ficou sabendo que Jesus estava lá. E ela foi lá, e ela faz coisas, algo maravilhoso, lindo por Jesus. O fariseu ficou daquele jeito, que nós sabemos, Às vezes a gente fica meio assim, Se Jesus soubesse quem ela é, penso, se Jesus soubesse quem é essa mulher, e ele não estava aceitando este cuidado todo. Se Jesus soubesse como ela é, ele não aceitaria todo este cuidado. Mas Jesus sabia. Jesus sabia como ela é. Jesus sempre sabe quem nós somos. Tongo é o fariseu. E às vezes nós, que acha que Jesus não sabe e não vê todas as coisas. E Jesus contou uma história sobre duas pessoas, quando a gente lê esse texto. Uma que teve um pouquinho de dívida perdoada, e a outra que teve uma dívida gigantesca perdoada. E Jesus pergunta para o fariseu: qual das duas pessoas vai me amar mais? E ele responde: quem teve muita dívida perdoada, E Jesus disse: pois é, está claro nessa casa quem tem maior grande amor por mim. E não é você, fariseu, é ela. O nosso texto hoje, aí ele já emenda, por isso que ele começa daquele jeito, ele segue o final do capítulo 7. Ele continua no mesmo tema de mulheres que muito amam a Cristo, porque muito foi feito por elas. Mulheres que amam a Cristo, porque muito foi feito por elas. Mas antes da gente falar das mulheres, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui e como as mulheres elas entram nisso. O texto nos conta então do que Jesus está fazendo. Nesse versículo 1, o que Jesus faz no seu tempo, no seu ministério. Ele vai para todos os lados, fazendo o quê? O que diz o texto? Anunciando o evangelho do reino de Deus, anunciando as boas novas. E junto com ele está quem? Os 12 discípulos. Eles estão coladinhos com Jesus. Vocês já viram como às vezes os artistas, os artistas, grandes cantores, quando começam as suas carreiras, eles cantam em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é cidadezinha,
Eles estão lá, em festinhas, em barzinhos, no pátio do ginásio de uma escola. Quando tiver oportunidade, o cara está lá cantando. Mas depois eles vão ficando famosão, né? Vão ficando famoso, aquele destaque e tal. E ele não canta mais nas inaugurações de supermercados. Você não vê mais, né? Os grandes artistas cantando em inauguração de supermercado. Eles só cantam em estádios lotados, em grandes eventos. Ainda bem que não existe pregadores assim, não é verdade? Ainda bem. Mas veja, o Senhor Jesus não é assim. O Senhor Jesus não é assim. A fama de Cristo já está espalhada por toda a Galileia neste momento. E Ele continua fazendo o quê? Indo de cidade em cidade, de vila em vila. Cidades cujo nome a gente sabe até hoje, né? Quando nós estudamos um pouco. E também de vilas que se perdeu, que a gente nem sabe onde era. O Senhor deseja que o nome dEle, os feitos dEle, o reino dEle, o evangelho dEle chegue em toda parte, em todos os lugares. Amados, o evangelho não é apenas para os que estão em grandes centros, em grandes eventos, é para todos, nas zonas rurais da nossa cidade, nas colônias. A nossa cidade, querido, na nossa cidade há lugares que não há expressão do evangelho, por incrível que pareça. Não há expressão do evangelho. Nem sequer ouviram falar do nome de Jesus como Filho de Deus, próximo de nós. Em breve, nós teremos uma fala sobre isso. O evangelho do reino, ele é para todos. É para pessoas feitas à imagem de Deus, que vivem sem a glória, sem a graça de Deus, que estão precisando desesperadamente do sangue de Cristo. E nós precisamos ter essa noção clara, levantar os nossos olhos e enxergar muito mais longe, através e como Cristo, como Jesus. Então, onde estão os trabalhadores? Onde estão os cooperadores? Tem aquele texto, né, que a seara está pronta, olha, branquinha, está pronta, mas cadê os ceifeiros? Cadê os trabalhadores? Todos os seres humanos criados estão, por causa do pecado, num estado de afastamento contra Deus, de rebelião contra Deus. A Bíblia nos ensina isso, ativamente se fazendo inimigos de Deus, rebeldes contra o Criador, todos os seres humanos criados. E Jesus nos ensina desde a Galileia, Ele faz questão de andar para todo lado, porque Ele quer ser conhecido e se revelar aos corações. Ele quer que gente de todos os lugares tenham a oportunidade de conhecê-lo, porque Ele é as boas novas do reino de Deus. E a gente, nós, sua igreja hoje, nós, a igreja do Senhor, nós precisamos fazer e seguir este mesmo princípio, porque nós nos intitulamos cristãos, pequenos cristos. Então nós também precisamos viver estes mesmos princípios, seguir o que Ele nos deixou. A sua igreja vem historicamente fazendo isso, e deve ser sempre assim o nosso foco: levar o evangelho, levar o nome de Cristo, jogar essa luz de Cristo em todo lugar. Por isso nós vamos, por isso o ide, sendo discípulos, missionários em ação,
em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, nas ruas, nos restaurantes, nos shoppings, nos parques, nas colônias, em todo lugar, ou enviando missionários, como aqueles 25 que nós temos ali, e uma estará aqui hoje, para compartilhar com a gente o que ela tem experimentado do Senhor, e experimentado junto com o povo do Senhor. Por isso que nós enviamos missionários aos grandes centros urbanos, como a nossa Rua 15 aqui, ou para a nossa capital, Curitiba. Por todo o Brasil nós vamos, São Luís do Maranhão, Cambé, Chapada dos Guimarães, Boa Vista, em Roraima, e chegamos em Lábrea, no Amazonas, através da vida do Anselmo e da Cátia e do Arthur. Até do outro lado do mundo temos ido como igreja, lá em Katmandu, no Nepal, ou em Monte Ferrato, na Itália, com Marcos e Léa. É você, é nós, igreja que vamos em ação, orando, enviando recursos, indo a lugares que alguns nem entendem como que a gente vai lá, em vilarejos, zona rural, nas montanhas de Katmandu, nas florestas do Amazonas, sendo parte da proclamação das boas novas de Deus, do Cordeiro Santo, porque nós entendemos e nós queremos que o nome de Jesus brilhe em todos os lugares. O reino de Deus está entre nós, queridos. O reino de Deus está próximo. A sua vinda se aproxima. E as pessoas precisam saber disso, precisam ouvir disso. É por isso que Jesus vai pregando o reino. As boas novas não são algo periférico que pode aparecer de vez em quando aqui e acolá. Não é isso. O foco da igreja é anunciar Jesus Cristo morto e ressurreto. Não só cantando como nós cantamos aqui, mas anunciando, vivendo isso todos os dias. O foco dos discípulos é levar às nações a notícia, a boa notícia, que Jesus morreu pelos pecados de todo aquele que nele crê e ressuscitou para nunca mais morrer. E todo aquele que com ele morrer, todo aquele que com ele morrer, com ele viverá para sempre no seu reino. E desde aqui já desfruta de uma vida em abundância nele. Nele. Se cremos, a gente precisa contar isso para as pessoas. Se cremos, nós precisamos contar isso para as pessoas. O Evangelho é uma mensagem a ser comunicada, e é uma mensagem sobre Jesus. Por isso que a igreja foca a palavra pregada, a exposição da palavra de Deus, é traduzir Bíblias, é levar Bíblias, é ensinar Bíblia, é contar sobre a Bíblia, anunciando as boas novas. A prioridade é a mensagem em Jesus Cristo. Cristo quem muda vida, Cristo quem muda circunstâncias de maneira decisiva e insuperável. É só Ele, e Ele não está sozinho, Ele nunca esteve, somente num momento Ele esteve só, momento da cruz, onde Ele estava recebendo o meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade. Lembram lá, Mateus 27, verso 46, meu Deus, por que me abandonaste?
O nosso texto diz que Jesus está anunciando as boas novas, e ele estava fazendo isso com os 12 discípulos. Os 12 discípulos estão trabalhando, estão andando com Jesus para todo lado. Assim tem que ser a gente, andar com ele todo o tempo, aprendendo dele. Estão aprendendo de Jesus, estão vendo o que ele faz. E logo, logo serão enviados para pregar e fazer sinais e maravilhas no poder do próprio Espírito Santo. Chegaria um ponto em que eles seriam enviados para quê? Para quê? Para testemunharem. Enviados para testemunharem, é isso que nós somos enviados para testemunharmos, para sermos uns instrumentos na vida do irmão, através da nossa própria vida em Cristo Jesus, para pregar as boas novas. E esses discípulos chegariam a este momento que eles seriam também enviados, perto em Jerusalém, na grande Jerusalém, na Judéia, nas cidades menores, em Samaria, nos lugares perdidos e até os confins da terra, que somos nós, né? Geograficamente, onde começou a história, nós somos os confins da terra. Chegou em nós. Hoje nós estamos fazendo o caminho de volta, né? Hoje nós estamos fazendo o caminho de volta. Aqui tem gente que vai aparecer muito. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente encontra isso. Pessoas que vão aparecer muito, outros menos, né? Aparecer muito como os 12 e outros discípulos. Mas tem gente que não sabemos quase nada, só o nome. Mas seja como for, foram parte do reino e serviram bem. Tudo faz parte do projeto do Senhor, da expansão do seu reino, e segue sendo assim. Porque é Ele chamando, é Ele comissionando, com missões importantes e específicas. O Novo Testamento, ele nos instrui isso, e nós damos continuidade, como filhos, como igreja, ao chamado, com irmãos capacitados para o ministério, para funções específicas, que juntas levam adiante o reino, às vezes com maior visibilidade, não é? Hoje não há mais apóstolos, existe o ministério apostólico, mas os chamados apóstolos não existe mais. A Bíblia deixa muito claro isso. Mas há milhares e milhares de pregadores ordenados, pastores, diáconos, presbíteros, missionários, discípulos, líderes comissionados em levar as boas novas do Cordeiro, do reino de Deus, anunciando Jesus Cristo e o seu reino que virá. Mas assim como foi com os 12, nossa vida e ministério precisa apontar para quem? Para Cristo. Para Cristo somente. Um ministério, um pastor, uma igreja, um missionário, que é mais sobre acerca de si mesmo do que sobre Cristo e o seu evangelho, tem um problema sério. Tem um problema sério, porque ele rouba a glória que é de Deus, ele rouba o nome, ele rouba a honra que é só do Senhor. E isso está ligado a uma deformação de caráter. Então, investir dinheiro, esforço, tempo, envolver-se diretamente, saiba que é acerca do nome de Cristo e da honra do Evangelho. Você que anseia por uma posição de liderança da igreja, quer o pastorado, o diaconato, em ser um missionário, por ser uma posição dessa, lhe traz sim certa visibilidade. Então, querido, atenção, irmão,
Você que deseja ser professor do ministério infantil, servir no ministério de música, que seu serviço sempre seja por amor ao nome de Cristo, para a glória do seu nome e honra e avanço do seu evangelho. Nunca se esquecer que a luz é de Cristo e que o holofote tem que estar nele, apontado para ele. Por isso que a gente não tem muito jogo de luzes aqui. Não é show. Não é show, queridos. E nem para descarregar dopamina no povo, né? E o povo sair daqui, mas aí o dia está cinza lá fora. E aí vai faltar dopamina. E você precisa mais de luzes. Aqui nós olhamos um no olho do outro e reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, que nós dependemos de Cristo e um do outro para podermos caminhar. Esses 12 entenderam isso, menos um. E eles viveram e morreram pela causa do evangelho do Senhor. O Senhor vai trazendo e Ele vai acrescentando gente quando Ele quer, quando Ele vê necessidade, quando Ele precisa. Lucas então chama a nossa atenção para um grupo de mulheres que acompanhavam o trabalho de Jesus. E esse é o nosso segundo e último ponto. O avanço do evangelho passa pelo apoio amplo de todos que conheceram o amor de Jesus, de todos que conheceram o amor, a graça, o poder de Jesus, que deve cooperar de alguma forma, de alguma maneira, para o reino de Deus. Vamos ler de novo os versos agora 2 e 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles e com os seus bens. É muito interessante isso aqui. Lucas resolve nos falar agora de gente que estava junto, sem ser os 12, né? Porque às vezes a gente pensa e foca só nos 12 e mais Paulo, né? A gente tem essa tendência, é os 12 e aí acrescenta o Paulo, né? No meio disso tudo. Mas tinha muito mais gente envolvida, inclusive mulheres, muitas mulheres. O texto deixa muito claro em relação a isso. Era gente que tinha recebido muito do poder da graça e do amor de Cristo. Menciona que foram libertas de enfermidades. A gente vê nesse mesmo capítulo 8, uma cura bem famosa. Quem lembra? Se um pouquinho mais para frente, eu já citei acho que 2 pregações passadas aí. A mulher de fluxo de sangue. Algumas foram libertas de espírito malignos. E o ponto é, elas se animavam a amar e a servir o Senhor. Sabe, querido, cristão, pequenos cristos, cristão, é natural isso. Naturalmente é assim para o cristão. Se você experimentou o poder, a graça de Cristo pela fé, o resultado é amor, é gratidão, é o desejo de servi-lo. É natural para o cristão isso. É natural, amado, de fazer o seu nome conhecido, de se tornar um cooperador do reino,
nos termos do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 3. Tipo, quem é de Paulo e quem é de Apolo? Quem é dessa turma ou quem é daquela outra turma? Se um planta, se o outro rega, se o outro colhe, o que importa? O que importa é que nós estamos servindo a Cristo, e o nome dele está sendo exaltado entre as nações. O importante é que nós somos cooperadores do reino. E essas mulheres aqui eram cooperadoras do reino. Mulheres que conheceram verdadeiramente a Cristo, que tiveram suas vidas tocadas e transformadas pelo Senhor. Uma graça que se evidencia em fé e amor verdadeiro. Aliás, é tão maravilhoso nós vermos como Lucas enfatiza a obra dessas mulheres aqui. É muito precioso. Todas essas mulheres tinham, de alguma maneira, experimentado ser liberta pela graça de Deus. Uma delas com um histórico de possessão demoníaca. E é muito interessante essa turma que Jesus junta para si, não é? Quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vai vendo o que ele vai juntando. Às vezes a gente pensa, será que vai dar boa? É que a gente sabe o final da história, né? Mas eles na época não sabiam, não. Jesus está juntando aí a corja, os ruins. Jesus está cheinho de seguidores com um passado assim, por dizer, sombrio, não é? Os que aparentemente não têm, é porque a graça de Cristo impediu que tivessem. Só por isso. A graça de Cristo entrou antes. E isso nos permite, queridos, perceber que os pecados e crimes com que fomos carregados antes de crermos estão longe de diminuir a glória do Senhor, a glória de Deus. Às vezes a gente acha que ter uma pessoa com uma história horrível entre os seguidores de Cristo pode trazer uma negatividade para o grupo. É o contrário, amados, é o contrário, porque a glória de Cristo consiste precisamente em salvar pecadores, em restaurar vidas, em trazer vida da morte, em trazer limpeza onde só havia sujeira. E nenhum de nós passa isento nisso. Essa é a glória de Jesus, essa é a glória do Salvador, irmãos. Ele ama os enfermos, ele ama os que não têm nada para oferecer. Ele aceita, ele inclui, ele traz. E essas pessoas não são meramente trazidas e colocadas de ladinho. Às vezes nós pensamos assim, deixa ali, né? Deixa ali. A gente até aceita pessoas que têm um histórico ruim, mas a gente deixa meio escondido, né? Jesus faz questão de que elas entrem, sirvam e participem. Porque todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Esta é a promessa santa, bendita, maravilhosa e poderosa da palavra de Deus. É cooperadora do reino de Deus. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina uma profunda doutrina da criação, que homens e mulheres são iguais em honra, glória e valor, ambos imagem e semelhança de Deus, somente com diferenças de funções na família, na igreja, mas a mesma glória, a mesma glória.
todos vocês que estão servindo ao Senhor hoje, servindo no estacionamento, na recepção, na mesa de som, na mídia, nos instrumentos, servindo ao Senhor como um adorador, no serviço à adoração, ouvindo como vocês estão aí atentamente, cantando com o coração, orando, falando ao Senhor do que vocês creem e sujeitando-se ao governo de Cristo. Todos nós estamos servindo a Deus com alegria neste dia, ao participarmos deste culto público, adorando a Deus em espírito e em verdade. E além disso, tem as muitas outras coisas que acontecem, para que Jesus e os 12 pudessem andar pela Galileia, realizando o seu ministério, o ministério de Jesus, precisava haver um apoio material de muitos. Jesus, em certa ocasião, multiplicou pão e peixe, né? Nós lemos uma parte na nossa palavra de oferta hoje. Em certa ocasião, ele transformou água em vinho, mas são ocasiões extraordinárias. Mas o dia a dia não era sempre pão multiplicado. Em geral, era pão comprado mesmo, ou peixe pescado, horas e horas ali no mar da Galileia. Teve pescaria que Pedro voltou desalentado, não pegamos nada, e Jesus o convida para ir de novo, lembram? E essas mulheres listadas aqui faz questão de dizer, né? E fala, muitas outras serviam o reino por meio de estarem juntos, e contribuíam financeiramente com os seus bens, apoiando o ministério de Jesus. Não é só que mandavam dinheiro, elas apoiavam o ministério estando presente, juntos. Elas estavam andando para todo lado com eles, ajudando no templo, cooperando, servindo, inclusive depois, onde os homens, deram no pé, na fase final do ministério de Jesus, lá em Jerusalém, por ocasião da paixão e da ressurreição do Senhor, elas estavam lá. Maria Madalena, o texto nos diz que dessa Maria saíram 7 demônios. Não confundam, não é a Maria, mãe de Jesus, e muito menos a Maria, irmã de Marta. Não confunda. Que situação, queridos, essa? O que sabemos é que era alguém que sofria de uma forma muito aguda os efeitos da queda, os efeitos do pecado, os efeitos do mal deste mundo. E o grande ponto aqui não é como era a vida dela. A Bíblia não é escrita para satisfazer as nossas curiosidades, mas o resultado de algo que foi feito por ela, o resultado em um amor que a ela muito foi feito, Ela foi liberta de 7 demônios, e o resultado é que essa mulher ama o seu Salvador tremendamente. Ela sabe o que foi feito por ela. Maria Madalena é figura importante nos 4 evangelhos, nos relatos da paixão e da ressurreição. Aliás, o primeiro ser humano a ver o Cristo ressurreto não foi Pedro, que até andou um pouquinho sobre as águas, não foi João,
o melhor amigo de Jesus, o discípulo do amor, aquele a quem escreveu, deu o privilégio de ser revelado um livro que nós passaríamos a vida toda lendo e nós não esgotaríamos, talvez nem entenderíamos tudo. Não foi Mateus, o publicano, que se tornou escritor aos judeus. Não foi Tiago, o primeiro ser humano a ver Cristo ressurreto. Foi Maria Madalena, de quem saiu 7 demônios e que muito amou o nosso Senhor. Então entenda, amada igreja, não repita aí a tolice que a gente tem escutado por aí, de que mulheres não têm lugar na Bíblia, que o cristianismo as oprime. Isso é uma narrativa comum em nossos tempos, mas não é verdade. Infelizmente é verdade que pessoas erradamente usaram a Bíblia, a fé cristã, para oprimir as mulheres, sem dúvida. Assim como pessoas usaram e usam a Bíblia hoje para distorcer com todo tipo de malignidade, de enganar o povo, de outras maldades que a gente vê na história, questão da própria escravidão. Mas a Bíblia não, pelo contrário, a Bíblia lista o nome dessas mulheres e de tantas outras no serviço e o amor a Cristo. Pedro negou Cristo, Judas o traiu, Herodes zombou dele, Pilatos o condenou, mas as mulheres honraram e ministravam, participavam das suas necessidades e das necessidades dos discípulos. O amor de vocês por Jesus, irmãs, é algo tão precioso, e faz tanta diferença no avanço do reino. Foi de uma mulher, de uma mãe cheia da graça, que veio o Salvador. O texto nos fala ainda de Joana, esposa de Cusa, e diz que esse Cusa era um administrador de quem? De Herodes. Ou seja, o marido dela trabalhava na casa de Herodes. Olha que ironia e que interessante isso. Dentro da casa do vil Herodes, a fé verdadeira estava lá também. Isso me faz lembrar também de Naamã, o general sírio. Lembra? Que tinha na casa dele uma jovenzinha que tinha sido sequestrada, mas que conhecia Jesus, que conhecia o Senhor. O Senhor tem seus caminhos, não tem? O Senhor tem seus caminhos. Por vezes o Senhor está infiltrando a fé, depurando nossos corações, aprovando o nosso caráter. Por vezes as boas novas chegam a lugares de forma totalmente inesperada, e parece que até aqui, aparece aqui, como diz o texto, na casa de Herodes. Não faltam ideias e recursos para o Senhor. Às vezes o fermento do Evangelho vai pegando, e aí vai crescendo, porque é Ele que dá o crescimento. Joana estava lá, talvez uma mulher de posse, se essa é a posição do seu marido, de grande honra, né, na casa do Herodes, e ela estava usando os recursos que vinham de Herodes para fazer o quê? O salário de Herodes, o maligno,
O salário que Herodes, que pagava, um maligno que pagava para o marido dela, virava comida para os discípulos de Jesus, para alimentar os discípulos de Jesus. Ah, se Herodes soubesse disso. Não faltam recursos para o Senhor. E tem também uma tal aqui, Susana, de quem a gente não sabe mais nada, a não ser o nome. Calvino fez uma menção sobre esta passagem. E ele diz assim: mulheres sendo ricas e de alta posição. Como lembram também de Lídia, né? Empresária, que sustentou o ministério de Paulo. Mulheres sendo ricas e de alta posição, reflete maior elogio ao seu zelo piedoso, pois elas suprem as despesas de Cristo com os seus próprios bens. E não satisfeitas com isso, deixando o cuidado dos seus assuntos domésticos, escolhem segui-lo, corresponder a este amor, segui-lo, por vezes acompanhadas de reprovação, de outros inconvenientes, em habitações variadas e incertas, em vez de viverem tranquilamente à vontade em suas próprias casas. Mulheres de Deus, cheias da graça, da presença, do amor de Deus. Vocês devem entender, irmãs, que o lugar de vocês no reino é maravilhoso e essencial. Vocês que conhecem o poder, a graça, o perdão de Cristo, e vocês receberam isso pela fé, e seguem servindo a Cristo de inúmeras formas, cooperadoras do reino, auxiliadoras divinas, força divina, ajudando o mundo a conhecer o Salvador. O reino segue avançando. A mensagem do Evangelho está sendo espalhada por toda a terra. Se você, homem ou mulher, foi alcançado pela graça de Jesus e teve os seus pecados perdoados pela fé, é essencial que você se envolva, não é opcional, é essencial, é parte do novo nascimento, é parte da sua nova natureza. O seu amor por quem tanto fez por você precisa se mostrar em serviço ao Rei e ao reino. Um serviço que não está limitado só à igreja local, só quando nós estamos aqui, mas por todos os lugares e de tantas maneiras, servindo com nossas posses, com os nossos recursos, com os nossos dons, com os nossos talentos, falando em tempo e fora do tempo, levando este evangelho com a sua vida dia a dia. Sabe por quê? Porque nem todos pregarão nos púlpitos das igrejas, é a minoria da minoria. E nem é uma questão de homens e mulheres, será a minoria, serão alguns poucos dentre nós, mas todos pregaremos com as nossas vidas, em ambientes que nós frequentamos, em lugares que nós servimos. E espero que a sua vida seja motivo de honra e glória ao Senhor, não de escândalo ou pedra de tropeço para o irmão. Todos estamos ajudando e servindo, cooperando de muitas formas, adorando de coração, contribuindo para que a adoração aconteça e aponte só para Cristo, aquele que nos alcançou com as boas novas de imensa alegria,
Aleluia, alegria. Alguns, amados, alguns dos nossos nomes serão registros na história, como foi o caso de Pedro, de Maria Madalena, de João, mas a imensa maioria de nós estará apenas listada entre muitos outros nomes, nomes de homens e mulheres que amaram a Jesus e serviram o seu reino. E sabe, isso basta, porque o mais belo e tremendo e maravilhoso é o nome estar lá, escrito no livro da vida, escrito no livro da vida, por causa do nome, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, queridos, nossa alegria, irmãos, nossa alegria não deve ser o reconhecimento público, mas é o olhar do nosso Senhor, é o seu olhar para a gente. Essa deve ser a nossa alegria, o olhar do Senhor para a gente, satisfeito com o nosso amor, por quem tanto foi feito em nós, para nós. Nossa alegria e força deve ser de fazer o nome dele conhecido, proclamando sempre as boas novas do seu reino. Então, que o Senhor nos ajude a completar a carreira, combatendo o bom combate, guardando a fé até o fim.